Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa há mais de 10 anos, tendo jovens, adultos, idosos, e uma outra parte do meu trabalho tem sido dedicada à temática das pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência. Hoje eu estou aqui com uma convidada, estamos no nosso nono episódio do podcast da Lama Luz, e hoje eu estou com uma convidada aqui muito especial para mim, uma profissional muito massa e uma amiga querida já de muito tempo, desde a época do Instituto Calró, já sabe-se lá quanto tempo, né, Isa? É a psicóloga Isadora Dias, e eu já vim anunciando aqui no podcast que eu queria trazer uma convidada para poder discutir, conversar, refletir um pouco mais sobre a camada sociocultural do Muro do Silêncio. Eu comecei a gravar um episódio desse e depois fiquei sentindo a falta de dialogar um pouco mais. E a Isa tem sido uma pessoa que eu tenho recorrido de tempos e tempos dentro da nossa amizade para poder discutir e debater sobre algumas coisas, principalmente quando eu preciso trazer alguma fala que me saia um pouco do meu lugar de fala, para poder trazer algumas coisas que muitas vezes eu não consigo ver. E ela tem sido uma pessoa muito massa em discutir sobre isso. Então, hoje eu quis trazer a Isa para estar aqui no podcast com a gente. Se quiser se apresentar, Isa, se trazer aí, seja bem-vinda ao meu cantinho. Eu estou bem feliz de estar aqui, né? Primeiro, porque eu sinto assim que é como se fosse mais uma conversa pública, né? Que a Sim. gente está tendo, feito uma que a gente fez uma vez no Instagram. E nesse tipo de plataforma que eu também estou me apropriando, né? Que é esse gênero de comunicação podcast. E é muito bom porque desde muito tempo a gente tem muita afinidade, né? Profissional. A gente se formou no mesmo semestre, na mesma universidade. E isso a gente sempre teve muito diálogo, né? Nossa, identificação na nossa forma de trabalhar, mesmo lá nos inícios, mesmo quando tu ainda flertava com a gestalterapia. E Não, e diga-se de aí, passagem, né? Bom um parênteses aqui. Na época que eu estava ainda muito na gastroterapia, a gente tinha essa coisa meio caricaturada, né? A CP é você trabalhar, acolher, uma coisa bem carinhosinha e tal, e gastroterapia é porrada, né? Então se tinha essa caricatura. E conhecer você foi uma coisa muito legal para dizer, eita, pô, a CP tem isso também? É porque a Isadora tem lá os seus momentos de acolhimento, mas também tem outras coisitas mais. então eu sempre fui, sempre tive as pessoas me reconheciam como um acepista meio gestalterapeuta, assim, porque eu sempre tive um tom mais confrontativo por conta do meu próprio jeito de ser, que é assim, Sim. né? Uhum. Então é muito bom poder estar aqui, a gente poder conversar sobre alguns assuntos e explicar que o especialista aqui no assunto desse podcast é Guilherme, né? Não sou eu. Eu sou Uhum. uma interlocutora, vamos dizer assim, né? Eu Sim. tenho gostado muito de estudar a abordagem centrada na pessoa nessa interface com assuntos que são considerados de cunho social, de cunho coletivo, de cunho social. Eu digo assim que são considerados porque eu não vejo exatamente que existe uma separação nesse aspecto. Mas tem me interessado, sempre me interessou e tem me interessado cada vez mais fazer esse diálogo, tanto na teoria quanto na prática, né? Então, isso acredito que é muito por esse caminho que Guilherme me convida para estar aqui, dialogando com ele. E também sou psicoterapeuta, também sou psicóloga e também trabalho com abordagem centrada na pessoa. Então, obrigada, é isso aí, estamos aqui. Todo episódio, apesar de hoje a gente vai falar de uma coisa que parece ser somente mais sociocultural, mas acaba que a gente vai estar falando sobre a temática do podcast, que é o abuso sexual. Então é importante que você que está me escutando, que está nos escutando aqui, que você tenha atenção ao que acontece dentro de você ao estar escutando esse podcast. Muitas das falas da gente pode tocar em memórias, pode tocar em feridas, pode tocar em processos que talvez não seja simples para você, e é importante você estar atento a isso também para encontrar formas de autocuidado. Como eu sempre tenho falado, falar sobre abuso sexual é encontrar um equilíbrio entre a necessidade urgente da gente tirar esse tema desse silêncio, da gente poder conversar mais abertamente sobre isso, porém, principalmente no universo das pessoas adultas, encontrar formas que sejam cuidadosas para se fazer isso, para que não tenha que ser mais sofrida do que já tem sido conviver com essa experiência e coisas do tipo. Então aí fica esse alerta de gatilho para você também ter cuidado consigo mesmo ao estar aqui.
Mas então, entrando no tema propriamente dito, né, Isa, quando você traz esse lugar de não ter uma separação entre talvez o que a gente faz enquanto psicoterapeuta numa clínica e as discussões mais sociais, né, falar sobre abuso sexual, como eu acho que é falar também sobre outras temáticas que são mais estruturais, eu acho que a gente fica com o pé nesses dois campos o tempo todo, né, se a gente quiser fazer distinção. Então, como eu tenho dito aqui no podcast, né, o Muro do Silêncio, que envolve as pessoas adultas que foram abusadas sexualmente, se divide em várias camadas, e eu tenho visto mesmo isso, né, camadas mais individuais, assim, mais que tá, entre aspas, dentro da pessoa, dificuldades que a pessoa tem de olhar para algumas questões que ficaram desse trauma e tal, só que no existe separação dessa pessoa que está dentro de uma família, que está dentro de uma sociedade, que está dentro de um tempo histórico, cultural e tal, então o silêncio da pessoa lá no individual dela está composto, é composto por tantas e tantas outras camadas, né, então de fato, eu acho que essa não distinção entre uma coisa e outra, essa continuidade de uma coisa e outra é bem legal para a gente poder entender tantos fenômenos sociais de hoje em dia, né? Você falou do alerta de gatilho e como se você falou assim, como se pelo fato da gente trazer uma camada mais social, talvez alguém possa achar que não precisa do alerta de gatilho. E assim, por exemplo, eu que tenho essa pegada muito de pensar a questão de classe, de raça, de gênero, quando acontece alguma situação, por exemplo, como aconteceu, a gente está, né, num tempo muito próximo do que aconteceu, um assassinato de uma pessoa, o Genivaldo, um homem negro, eu já sei que naquele tempo aquilo vai despertar, acionar nas minhas clientes, nos meus clientes, medos e raivas e coisas. Então, assim, é, aquilo que a gente vai falar sobre o contexto social também aciona as pessoas nas suas dores, nos seus medos, nos seus traumas, não só quando a gente fala do âmbito individual. Também o assassinato de Marielle Anderson. Aquilo ali foi difícil, assim, porque foi uma coisa que acionou a mim, as minhas clientes. Então, a gente falar desses aspectos também na camada social não está isento de que aquilo seja considerado gatilho para algumas pessoas, não mesmo, assim, na verdade é outra camada de gatilho, eu penso assim, sabe? Eu tava lembrando que no ano passado, acho ano passado, foi 2020, eu não lembro agora, mas no podcast do Ravando Sem, a gente gravou um episódio, acho que foi 2020, não lembro agora, quando aconteceu aquela situação da menina do Espírito Santo que engravidou depois de um abuso sexual do tio e tal, e caramba, Sei. assim, quando aquela situação explodiu mesmo, veio à tona, muitas clientes minhas que estavam trabalhando no abuso sexual era o temático, sabia já que ia ser a temática, é bem complexo mesmo. Eu acho que reconhecer a camada sociocultural de alguma forma traz eu acho que traz um pouco esse sentimento que pode ser um pouco ambíguo. Muitas coisas em relação ao abuso sexual traz uma ambiguidade, mas eu acho que traz tanto esse lugar de que, eita, eu não tô só. Isso é uma coisa que é só minha, então, porque muitas pessoas, vou falar mais do abuso, que se sentem, é uma coisa que é tão trancada, sete chaves, que a pessoa vive, parece que vive um mundo somente dela, que só ela passa por aquilo, que todo mundo vive uma vida, sei lá, de qualquer jeito, mas ela. E aí, quando eu tô aqui no podcast e começa a trazer uma fala que também é social, que também é ampla, a pessoa diz, caramba, então eu não sou louco sozinho, né? Mas ao mesmo então isso pode trazer um certo sentimento de não tô só, mas ao mesmo tempo compreender e começar a identificar no mundo lá fora todas as facetas cruéis, complexas desse muro do silêncio, das coisas estruturais também é muito vulnerabilizante. Então, conseguir ter Muito, muito mesmo. esse bate-bola com o individual e o sociocultural é bem. Mas enfim, hoje eu trouxe você aqui porque eu queria falar sobre um assunto que eu me senti muito com dúvidas em como abordar e que para mim é parte bem profunda do Muro do Silêncio em relação ao abuso sexual, que é a questão do machismo, né? É uma das coisas da esfera sociocultural que eu acho que tem muito a ver com vários pontos que a gente vê na questão do abuso sexual e que eu acho que no outro podcast que eu fazia, eu acho que eu não estava muito afetado, né? A gente até conversou sobre isso lá atrás, né, Isa? Falei para Conversamos. você o quanto estava sendo difícil para mim estar sustentando um projeto social do meu lugar de homem e estar lidando com uma temática que não é apenas de mulheres, mas que é muito uma situação que as mulheres vivenciam por várias coisas que vamos conversar, inclusive hoje, e como foi difícil para mim perceber que eu estava puxando um projeto e teorizando muito sem dar muita ênfase a esse aspecto. Eu falei, caramba, eu acho que eu só estou fazendo isso porque eu sou homem, porque
se eu fosse uma mulher e tivesse sentindo todos os atravessamentos que eu acho que vocês vivem todo dia, eu acho que eu não teria como fugir tanto de olhar mais para isso, mas o meu lugar de homem talvez me permita estar aprofundando muitas questões, mas não tocando de maneira tão explícita em determinadas coisas. Então, desde daquele tempo, porque eu venho trazendo mais para perto de mim essa reflexão, esse olhar. Só que é doido. Muitas vezes eu, enquanto homem, falar de uma temática, eu, enquanto homem, falando dessa temática. É um pouco esquisito para mim. Isso perpassa até os cursos mesmo, assim. Muitas vezes eu fiz alguns cursos que era eu de homem e, sei lá, 30 mulheres. E eu falando sobre essa questão e trazendo algumas coisas, então para mim ficou curioso, porque eu me sinto muito sensível em alguns temas, devido a processos de autoconhecimento, de escutar muita gente, da formação, de ter uma abertura para isso, mas eu vejo que tem coisas que me escapam, tem coisas que eu não consigo nem parar para reconhecer e tal. Então, ao falar sobre essa temática, fiquei com muita vontade de ter uma pessoa, ter você, uma mulher aqui, para a gente conversar sobre isso. Uma mulher que problematiza, que lida com isso, que pensa sobre essas questões e pensar sobre tudo isso, né? Como é que a gente pode estar relacionando essa dimensão estrutural do machismo com também as práticas de violência sexual, né? Com criança e adolescente e as pessoas adultas e por aí vai. Sim, eu me lembrei de uma frase que para mim ela é uma chave, assim, da Cida Bento no livro Psicologia Social do Racismo, que ela fala sobre racismo, mas eu vejo que dá para a gente ampliar para todos os tipos de privilégio, não só o branco. Que ela diz assim que o lugar do privilégio é não precisar olhar para isso, não precisar falar sobre isso. Então, esse reconhecimento de tipo assim, por que que eu não estou tendo necessidade de falar sobre isso, é um reconhecimento de privilégio, né? Pois é. E quando caiu essa ficha para mim foi muito difícil, porque eu falei, caramba, eu sou tão dedicado a estudar isso, isso eu levo tão a sério, inclusive porque passei pela situação e tal, então eu quero tanto dar o meu melhor aqui, como é que essa parte todinha aqui eu não estava olhando, que eu fiquei aí, foi muito importante conversar contigo, e você trazendo aquela reflexão, que a estrutura pega a gente, mesmo a gente que estuda, mas você trouxe até um pouco de você mesmo e tal, e até a gente que estuda, a gente não está isenta de estar realmente sendo atravessado, estruturado de alguma forma, olhando para coisas ou não olhando para várias coisas, também cadenciado por essa estrutura que pega a gente onde a gente vai, né? Isso é massa para a gente não ficar se sentindo a desconstruidão, né? Imune às estruturas, que não é bem assim. Como se a gente pudesse ser uma pessoa fora do nosso tempo histórico, cultural e tal, como fosse assim. Mas enfim, vamos lá, vamos conversar sobre esse tema delicioso, né? Machismo e abuso sexual. Olha que tema legal. Olha que combinação. Olha o programa que tu Contém me chama. Né, contém traços de ironia, tá, pessoal? Isso é uma coisa que já pra mim já dá vontade de falar agora. Quando a gente se juntou na semana passada, né, Isa, pra conversar sobre Sim. isso, eu tive um certo estranhamento depois daquela nossa conversa, durante, né? Porque durante o processo eu comecei a te vendo muito murcha, assim, muito morgada, assim. E então, como todas as vezes que a gente se encontra pra debater coisas, a gente se empolga muito debatendo sobre inúmeras coisas, que tanto você como a gente gosta de problematizar, enfim, e discutir teoricamente, então eu te vi e falei, ô Xisa, mas e aí, vamos lá e tal. E você trouxe como estava sendo difícil para você estar falando sobre isso, né? Foi tipo assim, tu perguntou, tu não tá gostando não de conversar sobre esse assunto? Eu digo, claro que não, Guilherme. Não Uhum, queria ter que uhum. falar, eu não queria que esse assunto precisasse ser falado. Eu tô aqui porque esse assunto tem que ser falado. E quem é que vai falar? Tem que ser a gente. Eu digo que tem que ser a gente porque tem que ser alguém. E aí gerou um estranhamento que, na verdade, eu acho que talvez seja até uma coisa de eu poder perceber a minha construção enquanto pessoa e psicólogo nesse processo, porque acaba que como foi uma coisa que atravessou muito a minha vida, né, não só porque eu sou teórico, porque eu não sei o que mais está na minha experiência mesmo, então eu venho tanto falando sobre isso que é como eu conseguisse até falar sobre isso, não desmerecendo todo o cuidado, todo o respeito, mas é como se eu muitas vezes perdesse um pouco a noção do quão pesado de fato é. E quando eu falei assim, eita, Isa, tu que gosta de que eu tive daquele, falei assim, caramba, como de fato é pesado e como isso, de alguma forma, a gente tendo menos ou mais consciência, pode também ser reforçadora desse muro do silêncio, né? Como a gente olha para ele e fala assim, é pesado, não é gostoso, não é tão legal falar sobre isso e a gente pode, em algum nível, não querer olhar. Como eu imagino que deve ser também suas discussões sobre o racismo também. Quando a gente começa a dar nome,
cor, gênero, começa a ver histórias e ver o que realmente, como esse estrutural oprime, violenta, machuca, mata e tal. Caramba, quando a gente se aproxima disso, é como, tem uma frase que foi você que falou pra mim uma vez, eu não consigo desver o que eu vi, né? Eu não consigo desver aquilo que eu vi, né? Você começa a olhar para o mundo a partir desse lugar e realmente pode ser muito angustiante viver um tempo histórico onde tanta violência acontece e muitas vezes existe uma camada de invisibilidade, de silenciamento acerca dessas violências e a gente para para dar nome para elas, da cor, da raça, gênero, das histórias e é muito angustiante porque a gente não consegue fazer de conta que isso não acontece mais, né? É complicado isso, né? Exatamente. É uma depressão por dia, se você tiver realmente disposto existencialmente a olhar para o sofrimento. Mas a gente que trabalha com sofrimento é isso. Uhum. Nem a gente pode se dar o direito de desver e nem a gente pode se dar o direito de não se afetar. Assim, a gente pode fazer um bate-bola assim de estar pensando sobre o machismo, de maneira como ele interfere a vida da gente enquanto sociedade, das mulheres também e tal. Tem ali uma parte que a gente falar talvez dos meninos também, e a gente pode falar sobre isso, mas pensei a gente começar falando sobre o machismo como um todo, como fosse de maneira mais geral, até a gente ir caminhando para pensar como é que isso vai interferindo nas questões de violência sexual, né? Aí não sei, o que é que tu pensa assim, tá trazendo mais assim de algo mais macro assim pra gente estar conversando sobre um ponto importante? Eu me lembrei de um livro que eu estava lendo. Eu não vou nem dizer o nome do livro, não, porque eu não quero recomendar ele, não. Mas nesse livro, o autor faz uma problematização sobre essa fala de dizer que existe uma cultura do estupro. Ele problematiza isso, fala que não existe uma cultura do estupro, que dizer que uma cultura ele é um homem branco, etc. e tal, e ele ficou muito incomodado com essa ideia de cultura do estupro, porque ainda que ele seja a favor dos direitos das mulheres, que as mulheres possam ter suas liberdades, que, enfim, etc. e tal, dizer que existe na sociedade, né, ocidental ou até oriental também, mas que existe uma cultura do estupro, a gente está colocando praticamente todos os homens no lugar de potenciais agressores, né? E aí isso acaba, as consequências disso podem ir muito além, até num um feminismo radical, pessoas, né, anti-homens e etc. Então, por um lado, eu entendo a dificuldade dele de lidar com essa ideia da cultura do estupro, mas é realmente muito forte, né, dizer que existe uma cultura do estupro, mas é sobretudo a gente falar que existe uma cultura do estupro que faz com que a gente entenda o quanto que por que e por onde, a partir de que se naturaliza tanto e tanto e tanto a violência sexual de homens contra mulheres. Então, quando se fala de cultura do estupro, não quer dizer que, vamos ali estuprar, não sei o quê, não, não é bem assim, não é cultura feito música, não é exatamente isso, mas assim, o que se diz é, bem, temos uma estrutura que é, apoia, conserva, dá os meios e toda a condição para que homens possam ser agressores de mulheres. E isso acontece em diversos níveis. Isso acontece no nível interpessoal, isso acontece no nível institucional, isso acontece em diversos níveis. Então, uma estrutura, ela existe na sociedade por uma construção histórica e ela é mantida pelas instituições. E ela é mantida pelas instituições que são família, que são polícia, que são igreja ou religiões de maneira geral. São as instituições que a gente tem e que, por conta da maneira como elas existem, elas contribuem para uma perpetuação de uma ideia de que a mulher ela tem uma humanidade menor do que a do homem. Ela não é reconhecida na sua humanidade assim como um homem. Uhum, E isso faz com uhum. que dá espaço para que todos tipo de violências contra mulheres aconteçam como algo cultural. Então, não é só como algo individual. Então, perceber isso, esse espaço social montado e organizado para que homens possam ser violentos com mulheres de maneira praticamente
licenciada, é o que a gente pode chamar de uma cultura machista, inclusive chegando ao ponto de nomear como uma cultura do estupro, porque muitas vezes é isso mesmo que acontece. É interessante porque quando a gente fala de uma dimensão estrutural de tudo isso, parece ser simples entender isso, mas me parece ao mesmo tempo que não é simples. Porque eu estava lembrando que eu participei de uma palestra de um cara que eu também não vou dizer, porque eu também não quero recomendar. Interessante isso, eu nunca, nunca me dei conta que eu não quero recomendar pessoas. Mas eu escutei a palestra de um cara que, enfim, super raso em determinados aspectos e lá para as tantas ele vai questionar sobre isso, que não existe uma cultura machista, onde não existe homens que se juntam. Por acaso, a pergunta foi mais ou menos assim: você por acaso já viu alguma reunião de homens que se juntam para por acaso prejudicar as mulheres e fazer com que as mulheres sejam menos e por acaso não sei o que? Isso não existe, é uma coisa que a esquerda inventou, que os direitos humanos, veio um papo assim. E eu fiquei com muita vontade de me levantar, que era auditório, para começar a discutir com ele. Eu falei, pronto, dois homens discutindo sobre assuntos que a gente não tem lugar de fala. Eu peguei, fiquei um pouco mais quieto. Mas enfim, mas essa dimensão estrutural que eu tô querendo falar é isso. Essa dimensão estrutural não tem necessariamente que existir dentro de uma educação formal, de um encontro formal, onde as pessoas têm que fazer reuniões para poder pensar em formas organizadas e sistematizadas para que determinadas coisas aconteçam. Isso não significa que não possamos ter estruturas, sistematizações, práticas, discursos, toda uma coisa complexa, bem organizada e que favorece mais os homens do que as mulheres, mas não passa por essa dimensão do que é consciente, do quanto eu vou tentar fazer isso de maneira prática, eu não sei nem como é que eu falo isso, mas de maneira formal mesmo, eu acho que é uma coisa que eu tô falando, não é uma viagem isso. Mas, ao mesmo tempo, você vai dizer, né, uma coisa, eu vou dizer outra. Mas, por exemplo, o grupo de machos do WhatsApp é, por exemplo, uma reunião de homens que muitas vezes serve para alimentar uma cultura do estupro. Sim. Porque é um lugar onde circula pornografia, onde homens se juntam para julgar uma foto ou um vídeo de alguém, julgar sexualmente, Uhum. julgar valorativamente, compartilhar coisas que você fez, faz ou nem fez, nem faz, e tudo mais, e colocar aquilo para julgamento das pessoas. Isso pode não ser uma reunião marcada com hora e local, mas para mim é um dispositivo. Nem institucionalizada para determinado fim com esse nome, né? Não tem que ter esse nome para poder ser Não tem que isso, ter né? esse nome, mas para mim o grupo de WhatsApp, determinados grupos de WhatsApp, que são muitos, e que Uhum. promovem e alimentam esse tipo de coisa, está alimentando uma cultura machista que trabalha nos pensamentos e nas percepções e nos sentimentos e naquilo que vai dando o direito para os homens de poderem olhar as mulheres de maneira desumanizada. A ponto de, por exemplo, aquele cara lá na Ucrânia, como todo mundo viu, Uhum. né, o Uhum. Mamãe Falei, né, Tava lembrando dele aqui. assim, ser totalmente natural ele poder, numa guerra, olhar para mulheres se refugiando do seu país e olhá-las como pedaços de carne, entende? E a defesa dele foi, mas isso eu falei num grupo de WhatsApp com meus amigos. Esse local seguro aqui onde eu posso falar qualquer besteira, onde eu posso incentivar a cultura do estupro, no grupo do meu WhatsApp do que meus amigos possam. Então, quando se fala de cultura do estupro, é isso. E isso vai criando todo um tecido social, todo um solo fértil, entendeu? Para que as violências contra as mulheres, e eu digo, quando eu digo mulheres, eu também estou dizendo todos os femininos, Uhum. sabe? Sim. Incluindo também homens afeminados. Então, cria toda uma legalidade assim socialmente aceita, sabe É assim? interessante porque uma coisa que fez com que muitas pessoas minimizassem o impacto disso é que fala, mas isso acontece em todo grupo. Isso, Mas muita gente fala assim, mas isso que ele está fazendo não é diferente do que acontece em muito grupo. Então, ao invés de isso ser visto como um exemplo de algo grave que acontece disseminadamente muito, é visto como, não, pô, esse é o natural, porque acontece em todo grupo. E isso. a gente não percebe o violento, o quão violento é isso, o quanto desumanizador é isso, né? Eu lembro quando isso veio à tona, foi uma das coisas que eu disse. Eu digo, o que me preocupa não é o fato dele ter dito isso no grupo com os amigos dele.
O que me preocupa é que isso está sendo dito todos os dias, 24 horas por dia, em diversos grupos de WhatsApp de homens no mundo inteiro. E que não tem, talvez, uma pessoa que vai ali e vai expor como fizeram com ele, né? No caso dele, Como no fizeram caso com dele a gente ele. teve acesso, mas o que é que a gente não tem acesso, né? Exato. Então, esse é que é o preocupante. Quando se fala de cultura do estupro, é isso. E quando se fala não só das instituições, mas de diversos dispositivos que mantêm e perpetuam essa cultura, é disso que a gente está falando também. Uhum. E aí, eu vou ficar fazendo um pouco isso, né? Fazendo uma ponte com o que a gente está conversando, se é que é preciso deixar isso mais explícito ainda, mas as pesquisas, né, que fazem em relação à questão do abuso sexual, elas apontam muito para o homem como esse principal autor da violência e as meninas como as principais vítimas, né? Então, quando a gente está falando sobre não é aleatoriamente distribuído isso, essa violência, quando a gente está falando desse contexto que é maior, que é estrutural, a gente pode entender o quanto, apesar de uma invisibilidade que existe de outros públicos, mas o quanto faz sentido que sejam esses os atores que mais aparecem, né? Total. E aí, quando eu falei das instituições, né, assim, eu me lembrei coisa que, infelizmente, eu vou precisar falar isso, né? Eu não, porque é necessário, mas que, por exemplo, o quanto em determinadas tradições cristãs a mulher ela é vista como pecaminosa, né, por conta dos mitos de origem, né, então assim da mulher como sendo já essa pessoa que tem dentro de si a semente do pecado e da tentação e daquilo que faz com que as outras pessoas também caiam em tentação. Né? Isso não é uma coisa que eu estou inventando, isso é uma coisa que está escrito na Bíblia, que é um livro usado por muitas religiões cristãs. Uhum, Então, que coloca ali, eu sei que não são todas as pessoas que são cristãs que pensam assim, mas dentro do livro principal está dizendo isso. Então, isso também é uma forma institucional de fazer perpetuar uma ideia de que já existe uma culpa na mulher, já existe um caráter de tentação na mulher, já existe um caráter pecaminoso na mulher, e que qualquer coisa, a culpa é dela que provocou, a culpa é dela que desde o início dos tempos, sabe? uhum. Então, assim, isso vai colocando a coisa desigual também, como se faz parte, né, do masculino cair na tentação que a própria mulher promove. E é isso, porque muitas vezes as mulheres, e isso acaba chegando nas crianças também, né? Crianças e adolescentes, mas é interessante porque é como se muitas vezes os homens que são autores de violência sexual, pegando um pouco nesse gancho trazendo, eles são vistos como vítimas da tentação provocada pelas mulheres, né? Eles não são responsabilizados como alguma coisa que tem um problema nele a ser olhado, a ser combatido e tal. Não, ele tá. É esse lugar da sexualidade. Se a mulher tá lá, talvez, com a culpa inerente do simples fato de ser mulher, parece que o homem também tem esse lugar de que é inerente dele ser homem, ser esse homem descontrolado. É como se ele fosse vítima da própria sexualidade, porque ele é muito homem, é algo que ele não tem controle, e ainda mais diante dessa mulher tentadora, parece que você ganha uma autorização, uma licença social aí para poder você não se responsabilizar e se ver como vítima, né? Homem sendo homem, né? Então o homem vai lá e não consegue resistir, entre aspas, não consegue resistir ao que ele acha que é uma tentação, ao que ele é condicionado socialmente a ver como uma tentação, e parece que ele não consegue se responsabilizar por isso, né? Exatamente. Então, o que é isso se não uma cultura que está ali colocando como permitido, né, que determinadas pessoas estejam à disposição de outras? Quando um decote maior ele é visto como um oferecimento, uma oferta. Quando uma mulher bonita ela é obrigada a ser assediada, a receber assédio, porque, enfim, quem mandou ser bonita e sair na rua. Então, são coisas assim e isso só é possível, eu insisto nisso, isso só é possível porque, em algum grau, existe uma desumanização. Toda violência é, em algum grau, uma desumanização. E quando a gente desumaniza a pessoa, uma outra pessoa, a gente está se desumanizando também. Tem uma coisa que eu tenho convivido, eu tendo homens também, né? Tanto homens que foram abusados como homens que não foram abusados. E tenho até feito um certo esforço da minha parte em tentar me ver também nesse lugar, que nem sempre é fácil se ver. É tão naturalizado que você não consegue se ver tanto, eu pelo menos.
do meu lugar de privilégio, logicamente. Mas uma coisa que tem me chamado muita atenção, que eu acho que tem a ver com tudo isso que a gente tá falando, você fala da desumanização, e eu fico sempre vendo um homem que eu não sei se eu posso. Eu não quero nem falar daquele homem que a gente identifica claramente como um homem machista. Porque tem esse homem que vai dizer, ali tem um homem machista. Mas até esse homem, que talvez não seja o fiel exemplo de um cara que a gente olha e diz ele é machista, mas eu sinto isso, eu também me incluo, que existe uma dinâmica onde os homens olham muito mais para si mesmo do que para os outros. É como se tivesse um autocentramento, não sei nem se é autocentramento, mas é como se, tipo, quando o homem tá lá, vendo a mulher passando com decote e ele vai lá tocar nela, que vai lá olhar, que vai lá sediar, parece que em nenhum momento ele tá tentando pensar como é aquela pessoa enquanto uma mulher, um ser humano que tem limites, que tem valores, que tem direitos, que tem várias coisas. Ele parece que não tá pensando, parece que automaticamente ele só pensa nele, no que ele sente, no tesão condicionado que ele tem e tal, e ele se vê no direito de só pensando em si mesmo ir lá e fazer qualquer coisa. Por mais que seja violento, muitas vezes eu acho que tem alguns que têm consciência da gravidade que tá fazendo, mas eu acho que muitas vezes o outro nem para pra pensar nisso, assim, porque é tão autocentrado, é tão focado somente em si, no seu sexo, no seu desejo, no seu pênis, que me parece que nem para pra observar que existe um outro mundo ao redor acontecendo que não diz respeito a ele. Eu acho isso muito doido, assim. Eu tenho observado no discurso de alguns clientes e tal, como isso parece uma temática muito comum, uma dinâmica muito comum, assim. Não sei o que é que tu acha disso, Não, assim. é exatamente. É disso que se trata as relações de poder, né? É disso que se trata o privilégio. E quando eu estou falando de desumanizar, é isso. Naquele momento, a minha humanidade, ela existe, da outra pessoa não ou não tanto. Uhum. Porque esse homem como o ideal de ser humano e aquela outra pessoa que nem sempre é vista como um ser humano. Aquela mulher, será que ela vai gostar? Será que ela vai querer? Será que eu estou sendo indelicado? Será que isso é uma coisa. Isso não passa pela reflexão. Por isso que eu estou chamando de desumanização. Para mim, essa é a chave. Que também vale para crianças e Sim. adolescentes, que também Uhum. são pessoas vistas como menos humanas. É uma pessoa menos pessoa, é uma pessoa menor, é uma pessoa com menos valor, é uma pessoa com menos direitos, é uma pessoa com menos vontades, é uma pessoa que eu preciso respeitar menos, porque é menos pessoa. Eu acho muito importante isso ser uma avaliação nossa, de cada pessoa, de cada uma de nós mesmo, assim. Quem é que eu estou vendo como menos humano do que eu? Porque essa é a dinâmica, eu não estou me isentando disso, não. Então, assim, e essa é a dinâmica que a estrutura fornece para a gente. A gente muitas vezes olhar um funcionário de um estabelecimento e a gente, naquele momento, não perceber a humanidade daquela pessoa, perceber a utilidade daquela pessoa naquele momento. E isso, a pessoa não precisa ser uma pessoa ruim, um fascista, para poder sentir isso. Eu estou convidando aqui a mim, a você, a qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, a começar a avaliar até que ponto eu observo aquela outra pessoa como menos humana do que eu, e isso me dá direito a não ter cuidado, não cuidar da humanidade dela, não resguardar a humanidade dela. Quando um pai ou uma mãe olha para uma filha, olha para um filho, entende que tem todo o poder sobre aquela pessoa. Por quê? Porque ela é menos gente, ela tem menos valor. Então, e por aí vai. A gente vai desumanizando idosos, desumanizando crianças, desumanizando adolescentes, desumanizando mulheres, desumanizando pessoas LGBT, desumanizando pessoas deficientes, desumanizando. Por aí vai. E assim as violências elas vão ganhando espaço para acontecer. É interessante porque nesse bate-papo todo que a gente tá fazendo aqui, ela ganha espaço para acontecer, ela vai se naturalizando de alguma forma, e ela vai sendo silenciada no que poderia ser denunciado. Isso. Porque se a gente não naturaliza alguma situação, se algo acontece, a gente denuncia, a gente se revolta, a gente faz alguma coisa. Mas a partir do momento que eu vou naturalizando esses lugares do que é humano, do que é humano, do que não pode e tal, então o silêncio vem ali como uma consequência muito natural de várias violências naturalizadas. Então é o que acontece. Uma menina, uma mulher que passa situação de violência, ela pode querer falar pra alguém e ter como resposta, mas é homem, né?
Mas você dormiu de tal jeito, mas você estava naquele lugar, você estava não sei o que, ou seja, é como se não tem o que se revoltar nesse sentido, é só aceitar, porque isso é a ordem natural das coisas, né? Natural entre aspas. Me veio até aquela frase que se fala muito em relações de trabalho, né? Assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Uhum. É que a gente coloca assim, é quando existe uma assimetria. Existe uma assimetria de poder, então, se eu quiser evitar que aquele poder ele seja utilizado contra mim, eu preciso obedecer determinadas coisas e mesmo assim pode ser que eu não consiga. Porque não existe nada, absolutamente nada, que as mulheres possam fazer para evitar que os homens se sintam no direito. Nessa nossa sociedade como a gente está hoje, não existe. Não existe colocar roupa de manga comprida, não existe não sair na rua, não existe isso. E eu fico pensando nisso aqui, porque voltando a pensar sobre, continuando pensando sobre a ideia das pessoas adultas, né? As pessoas adultas, elas foram muitas vezes abusadas sexualmente há 20, 30 anos, 40 No anos. outro momento E social aí, também, né? no outro momento social, né? Então, quando a gente para para pensar, por exemplo, tá falando de relações de poder, né? Quando a gente para para pensar, por exemplo, que dentro da definição do sexual é importante que tenha essa simetria de poder, e você começa a pensar que a criança e o adolescente começam a ser vistos como um sujeito de direitos de 90 para cá, com a Nem começa a implementação ser dos. visto, né? Existe uma lei que, Isso. né, decide que as crianças e os adolescentes são pessoas de direitos, mas isso também não garante que elas são vistas dessa forma. É importante dizer. Desde quando isso é promulgado até isso começar a ter um efeito social mais significativo, também leva um tempo, né? Então, eu fico pensando muito em alguns discursos que eu já ouvi de mulheres e até de homens também, que se viam como propriedade do pai, né, da Exato, família. exato. Então, dentro desse lugar de ser propriedade, eu só tenho que aceitar, me submeter, me subjugar, e o que acontecer, vai acontecer, né? Eu que me vire para lidar com isso. E até para parar para reconhecer a violência de alguma forma passa por um processo complexo, não é tão simples assim. Se meu pai ele tá fazendo o melhor para mim, muitas vezes o melhor para mim é me dar uma surra ou é fazer determinada coisa e tal. Então até eu conseguir entender os lugares da violência, se a gente parar para pensar esse contexto sociocultural de lá atrás, né? Quanta gente fala, ah, não, eu sou assim porque eu passei por isso e aquilo outro, e que a gente hoje em dia para e fala, peraí, pô, mas isso daí não era para ser desse jeito, tá? Então a gente tá falando hoje, mas ainda tem que fazer ter esse recorte histórico de que época era aquela, né? De alguns tempos atrás, Sim, né? e a gente está falando de mulheres, mas existem outros recortes que pioram a situação também, né? Porque assim, se a gente for, a gente está falando de mulheres, mas se a gente for falar de mulheres negras, isso aí já piora tudo, porque existe uma desumanização por ser mulher e uma desumanização por ser negra. Porque qualquer pessoa negra já é historicamente visto como menos gente. Então, uma negrinha que mora na casa de alguém, ela certamente é muito menos gente do que um homem branco. Certamente existe todo um corpo social que faz com que se veja essa negrinha como, e eu tô falando aqui negrinha propositalmente, como alguém de quem eu posso dispor. Isso é muito sério. Para mim, por exemplo, que atendo muitas mulheres negras, sabe? Perceber que quando junta isso que eu falei da mulher pecaminosa com a objetificação e a sexualização do corpo negro, e ainda essa assimetria de adultos com crianças. Então, assim, daí a uma menina negra ser vítima de abuso sexual é um pulo. É um pulo. E é doido, né? Porque não é ela ser só vítima do abuso sexual, mas ela ser vítima do abuso sexual e ficar aprisionada no muro do silêncio justamente por esse lugar de não ser legitimado que aquilo é uma violência, que ela merece tanto respeito como qualquer outro ser humano, se ela for falar, se ela for não sei o quê, tem toda uma estrutura que está muito disponível, muito atenta para abafar, para silenciar, para legitimar, para culpabilizar, para dizer que é mentira, ou seja, tem toda uma estrutura que não é somente ela ser vítima, ela é vítima e ela ainda não vai ter suporte, ela não vai ter cuidado, ela não vai ter algum tipo de humanização no tratamento com ela, no responsável com ela, porque ela já é desumanizada por essa estrutura, né?
Eu estava lembrando quando a Diane traz, né, Diane Ribeiro, né, tenho citado ela um pouco aqui no podcast, mas quando ela traz aquela ideia de trauma, né, de que o trauma não é somente a dor que você vive, né, mas é você passar por aquela experiência dolorosa sozinha, né, em você ficar sozinha naquela experiência porque você não tem como lidar com ela e tal. Então imagino a solidão de uma menina negra passando, sendo abusada sexualmente, morando na casa de alguém com um homem branco fazendo isso com ela. Caramba, Agora é tu muito doido, né? imagina que já existe um lugar reservado, um lugar sexual reservado para um corpo negro, seja de uma mulher, seja de um homem. Já existe um lugar sexual e sexualizado e sexualizante já para um corpo negro, certo? Então, e isso muitas vezes faz com que o próprio sexo seja um lugar de inclusão perversa para determinadas pessoas. Como você mesmo traz, que muitas vezes a exposição precoce à sexualização, né, por meio desses abusos, dessa variedade de possibilidade de abusos, também causa uma sexualização na própria pessoa. Agora, tu imagina o quanto que isso não vai naturalizando ainda mais a sexualização, não só dessa menina hipotética que a gente está pensando, mas com relação ao corpo negro de maneira geral. Assim, o quanto que isso também não vai reforçando um estereótipo, reforçando um lugar, sabe? Que, e o quanto que é trauma por cima de trauma, traumatização por cima de traumatização. E eu me lembrei, eu não sei se tu já leu, Guilherme, é o livro da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, Não. que foi a primeira vez que eu me despertei para estudar racismo, né? Ou para estudar trauma, porque ela coloca racismo, ela conceitua racismo como um racismo cotidiano como um trauma. É a primeira pessoa que eu vi falando disso. Quando ela começa a falar de racismo cotidiano como um trauma, mas não um trauma que se vive uma vez, mas um trauma que se estende por toda uma Aquele trauma vida. chocante, né? Exatamente. E aí foi E pode ser também. que pode ser também. Mas aí foi quando eu entendi, eu digo, putz, é isso, né? É isso, essa marca corporal no sistema nervoso de uma pessoa, né? E que isso é reacionada para a vida toda, assim, né? Então, quando tu junta essas duas coisas, e a gente tá falando só dessas duas coisas agora, ninguém colocou nem classe no meio da história. Né? Eu tava pensando que classe daria Não, mais a um gente não bocado de coisa pra chegou nem a conversar. colocar, por exemplo, se essa menina for trans. A gente nem chegou nesse ponto ainda, né? Mas assim, o quanto que a gente vai aumentando a carga, né, sobre esse corpo e colocando essas pessoas num lugar de sofrimento e de silêncio também, de solidão e de silêncio, e muito difícil, muito difícil. Quando uma pessoa adulta quer falar que foi abusada sexualmente lá na infância, adolescência, uma pergunta muito comum que é feita é: por que você não falou antes? Como se isso fosse algo simples. E nessa conversa da gente, quando você estava falando, eu até sussurrei aqui, né? Complexidades no Muro do Silêncio. Caraca, a última coisa no planeta é ser simples falar sobre isso. A depender de como aconteceu, quanto aconteceu. É tão complexo isso que parece que é esse lugar de um grande mimimi, que as pessoas, não, é que mimimi, agora tudo é abuso, agora tudo não sei o quê. E tá falando assim, caramba, se a gente fosse parar para realmente entrar em contato com a dor dessa mulher, com a dor dessa mulher negra, talvez, de uma classe social específica, enfim. Eu posso só colocar mais uma coisa que tem tudo a ver, porque assim, muitas vezes isso é tão comum e naturalizado dentro de uma família que assim essa menina, isso são situações que eu já vi algumas vezes. Essa menina, ela não vai falar, porque se ela falar, foi ela, foi a irmã, foi a outra irmã, foi a mãe, foi a avó, foi a tia, foi a vizinha, foi um monte de coisa. É algo que, assim, se for levantada, ela não é uma vítima isolada. Então, assim, não tem, muitas vezes simplesmente não tem como falar, porque é até perigoso falar. Levantar uma coisa como essa pode ser uma desestrutura com que não se tem possibilidade de lidar. É interessante você falar isso porque eu sempre digo, né, sei lá, quando estou mais com um psicólogo, pergunto assim, mas assim, você acha importante uma pessoa falar sobre isso ou não, na idade adulta, né?
E eu pego e falo que isso é um caminho que você vai construir junto com a pessoa, de ver realmente quais são as repercussões e tal, porque a gente, quando fala de abuso sexual, parece ser um pouco esse lugar de, quando você traz assim, é até de vez, pode ser até perigoso falar, essa fala para mim traz um contraponto em relação a esse ambiente, esse clima social que se tem ao falar de abuso, que é, nós temos que falar, temos que falar, temos que acabar com o silêncio e tal, e dizer assim, calma, não é tão simples assim. Uma pessoa adulta que já conviveu dentro dessa estrutura, que tá tudo dentro disso e tal, não é tão simples chegar e falar sobre isso e reviver essa coisa e gerar essa. Mas também, eu também falo, mas o fato de reconhecer que é complexo, essa saída do silêncio, não significa que eu, enquanto terapeuta, também vou dizer que a pessoa não deve encontrar formas se ela sentir que ela quer se expressar, porque também só ela sabe o quanto é vazio, limitante, sem sentido, continuar violento, continuar naquele ambiente ali sem poder falar sobre aquilo. Então, não é simples, não é tão fácil. Não, continua falando, continua em silêncio, mas também não é fácil. Vai, vamos falar sobre isso que é muito bom. É uma coisa muito complexa Muito isso. complexo. Eu vejo assim, sabe? Tá me vindo algo que eu não tinha pensado antes, mas assim, que talvez o nosso compromisso não é com a manutenção do muro do silêncio e nem com a destruição desse muro do silêncio. O nosso compromisso é com a saúde da pessoa que a gente está acompanhando, com a saúde integral dessa pessoa que a gente está acompanhando. E aí, como vai ser a dinâmica da lida com o muro do silêncio para a manutenção de uma saúde cada vez melhor para essa pessoa, é único. Mas, assim, é importante a gente não assinar compromisso com o muro Sim, e nem com a derrubada dele. eu brinco. Muitas vezes você tentar derrubar o muro do silêncio da pessoa, o tijolo cai na cabeça dela. E ela vai ter que lidar com algo pior. E uma coisa que é isso, né, Isa, assim, vamos pensando sobre, fazendo esse bate-bola entre criança e pessoa adulta, e machismo e tal, é interessante porque quando a gente para pra ver, até estudando sobre traumas, né, que a gente tá estudando, e você e tal, a gente vê como existem tantas variedades em relação a como lidar com determinadas coisas, porque numa definição específica do que a gente pode pensar, definição não, numa dinâmica específica de trauma, muitas vezes você vê uma pessoa que sofreu, sei lá, um abuso sexual na infância e adolescência, e ela ficou ali cristalizada naquela dor porque ela estava sozinha e ela não pôde falar sobre isso e tal, e muitas vezes aquilo que ficou cristalizado vai aparecer na idade adulta como se ela estivesse vivendo aquela mesma situação de desproteção e tal e tal. Então tem todo esse bate-bola teórico aí que a gente vê na prática acontecendo, mas o que eu sinto é que se a gente de novo continua nesse pelar e pecar entre individual e social, muitas vezes não é muito complexo achar que uma mulher que foi abusada sexualmente na infância e adolescência, quando ela tem medos de que alguma coisa seja revisitada no momento presente, ela está somente indo para aquela experiência traumática de lá, porque quantas situações abusivas vocês se deparam dia após dia em todos os lugares. Então tem uma Exato, cliente que ela tem exato. dificuldade de pegar ônibus porque ela tem uma questão muito individual dela, porque ela passou por um abuso muito pesado, mas quando ela vai pro ônibus, tem um cara que encosta ela ali no ônibus, tem não sei o quê, e como é que se chega e fala, não, isso é uma coisa muito mais que tá ligado ao seu trauma? Não, aquele trauma tá acontecendo, que tá sendo retraumatizado dia após dia por essa cultura que tá aí, né? Isso. E é interessante tu falar isso, sabe, Guilherme? Porque nós mulheres, a gente não necessariamente precisa ter passado por um abuso sexual na infância e na adolescência para ter medo de ser abusada hoje na idade adulta. Não precisa. Eu estou me lembrando de uma situação que eu tive, eu faço terapia com um homem, né? Atualmente. Uhum. E aí eu estava contando uma situação para ele e ele me perguntou se eu tive medo de morrer. Aí eu olhei assim, medo de morrer? Não. Ele, você não teve medo de morrer? Eu disse, não, nem me passou pela cabeça morrer. Ele, você teve medo de quê? Aí foi quando eu me dei conta que era um homem que Hum. estava me ouvindo. Aí eu disse Uhum. assim, porque para mim era óbvio que meu medo ali não era de morrer. Eu disse, olha, eu acho que a gente está aqui diante de uma questão de gênero, Sim. entendeu? Na maior parte das situações, as mulheres não têm medo de morrer. A gente tem medo de ser violada. Esse é o nosso medo. E isso independe se a gente passou por abuso sexual na infância ou na adolescência ou não. Isso já é uma condição de fragilidade feminina diante da sociedade que a gente vive. Então, por que está posto na sociedade isso? Então, se já existe essa traumatização causada por eventos anteriores, imagina a dimensão que isso toma. E aí, em defesa do meu terapeuta, na mesma hora, ele disse:
Com certeza, te ouvi como homem agora. Ele disse, não, realmente eu te ouvi como homem, porque um homem teria medo de morrer. Quando eu revisito meus lugares de mais jovem, assim, e tá saindo nas madrugas, de ir lá pro centro do Recife e tal, não sei o quê, eu nunca me recordo de estar voltando no meio da rua e estar pensando com medo de ser violado sexualmente. Eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de, sei lá, ser assaltado e tal, não sei o quê, mas essa outra parte, esse complemento aí, nunca se passava pela minha cabeça, né? Já assim, eu, de maneira geral, não era bem de morrer que eu tinha medo. Assim, esse medo de morrer, sabe? Se alguém perguntasse, tem medo de morrer? Eu ia dizer, tenho. Mas o medo cotidiano mesmo no dia a dia é de ser violada, de ser estuprada, de ser abusada sexualmente de alguma forma. Inclusive, se fosse ter um assalto, meu medo não era de sofrer o assalto, meu medo era que no assalto tivesse alguma agressão sexual. Então, isso, aí voltando lá para o que a gente estava dizendo no início, isso é parte de uma cultura do estupro que faz a gente ter medo disso. Se a gente não vivesse a cultura do estupro, não tinha esse medo. E é essa mesma cultura do estupro que faz com que seja completamente diferente para mulheres e para meninas, né? E para meninos e ao longo da vida. Até porque eu imagino, como você bem falou, né? Eu imagino que mesmo que a gente pode até falar daqui a pouco das particularidades também, né? De quando, invertendo um pouco as coisas, de quando é uma mulher que abusa sexualmente, de quando Sim. é um menino, né? Um rapaz adolescente que Uhum. é abusado. Porque você falando me chama muita atenção, porque uma mulher estaria sofrendo retraumatizações constantes para o resto da vida, muito mais do que você. De ser recolocada nesse lugar de perigo, de risco iminente, de acontecer a mesma coisa de novo toda hora para o resto da vida. Agora, tu imagina, né? Trazendo para essa ideia do sistema nervoso que a gente vem estudando, o quanto que carga isso tem ao longo da vida. Quanto é exaustivo conviver com isso dentro de Quanto é si o tempo. exaustivo conviver com isso dentro de si, porque está sendo sempre reacionado no ônibus, no tal, no tal, em todo, em todo canto. E o quanto que isso dificulta um monte dificulta o fluxo da pessoa na própria vida. E isso faz com que seja muito diferente para um homem e para uma mulher nesse aspecto. E como... Mas, eu vou só Oi. dizer mais uma coisa, Vai, fala. mas se a gente for colocar, por exemplo, um homem negro já é um pouco diferente. Ou um homem afeminado, como você trouxe Ou um também, né? homem afeminado, um homem gay, já é diferente. Aí essas pessoas também já são expostas a uma sexualização e a uma exposição por desumanização que faz com que esteja exposta a retraumatizações muito mais prolongadas para o resto da vida. Então a questão social importa sim, e muito, quando a gente vai ver esse assunto. E aí eu fico vendo, né, como é, de alguma forma, como tudo isso que a gente tá falando aqui, né, Isa? O mote inicial dessa conversa toda é a questão do muro do silêncio, né? Como tudo isso vai reforçando por vários lugares diferentes, em vários momentos diferentes, essa impossibilidade de falar. Porque esse lugar de nomear tudo isso, eu acho uma coisa bem paradoxal assim em relação ao abuso sexual, porque muitas vezes é como se tem uma pessoa ali que ela vivencia uma série de situações que ela está em contato com várias emoções pesadas dentro dela, mas enquanto ela não nomeia aquilo, ela sente um bocado de coisa, mas parece que ela ainda tenta escapar e deixar aquilo guardado. Então, quando a pessoa começa a nomear e ela começa a revisitar tantos espaços de trauma e tal, ela começa talvez a olhar também para tudo isso que acontece no dia a dia dela e ela fica num lugar de muito mais sensibilidade, vulnerabilidade. Então, o que eu acho doido assim, tem uma frase do Peter Levine que ele fala que o trauma é auto-perpetuador. E me parece que quanto mais gera uma imagem diferente, porque parece que quanto mais violência, mais a pessoa vai querer falar sobre aquilo para poder sair daquele lugar. Mas não, é tão cotidiano, é tão estrutural, é tão exaustivo que se eu sou uma mulher que sou retraumatizada o tempo todo e isso me ativa o tempo todo, talvez eu tenha ainda menos energia para achar que eu consigo fazer alguma coisa contra tudo isso que está posto aí. Quando, por exemplo, tentando pegar outra camada que eu não falei ainda, que é a familiar, quando muitas vezes dentro da própria família, essa estrutura que é social, que é macro, tá ali super instaurada, e eu não tenho uma mãe que muitas vezes me apoia porque foi o pai ou foi o namorado dela que fez isso e tal, não sei o que. Então, é como se a pessoa, quanto mais é traumatizada, é como se com menos capacidade de resposta ela acaba tendo ali, né? E ali, silêncio, 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 né? Exatamente. E assim, essa impotência que gera também a percepção das camadas que existem
vai gerando cada vez mais impotência. Porque, olha só, quando a gente acha que a coisa é sobre nós, simplesmente sobre nós, é muito difícil. É desestruturante, é paralisante, é assim, mortificante. Mas, às vezes, o que eu vejo na prática mesmo é que é como se às vezes existe um nível de conforto, porque se é sobre mim, talvez eu possa fazer alguma coisa. Eu acho que a culpa, ela entra muito nesse aspecto. É como se a culpa ela desse algum senso de agência. Se a culpa ela é completamente minha, é como se eu posso ficar remoendo lá meu passado e como se uma viagem assim que às vezes acontece de como se eu pudesse ter modificar alguma coisa, dá algum senso de agência. Agora, quando a gente pega isso e a gente amplia para uma camada social com uma dimensão estrutural, uma coisa que está muito além de mim. Por um lado, isso pode gerar, de vez em quando, é dúbio, um certo conforto, tipo assim, não é sobre mim individualmente. Mas, por outro lado, gera um nível assim tão grande de impotência que às vezes é muito difícil tocar nessa camada. É isso, pra mim lidar com abuso sexual é lidar com todas essas ambiguidades, né? Porque você estava falando tudo isso e pra mim eu concordo muito com o que você traz em relação a isso, mas ao mesmo tempo eu também estava escutando, eu estava lembrando do atendimento que eu fiz com uma cliente, onde ela foi abusada sexualmente, ela por um homem bem mais velho do que ela, e tinha uma outra menina com ela na situação, e as duas foram abusadas sexualmente. E ela ficou se sentindo muito mal e tal, ela ficou se sentindo muito culpada porque ela não conseguiu impedir com que a outra menina fosse. E ela ficou muito querendo e não conseguiu. E aí foi entendendo porque ela se culpando muito. E ela, enquanto pessoa adulta, ela tem esse lugar de ser feminista e tal. E naquele momento ela tava vendo aquilo como sendo muito ela. Eu me culpo porque a culpa é minha, porque a culpa é minha, a culpa é minha, né? E eu peguei, parei, assim, no atendimento mesmo, ela muito emocionada, ela parei e trouxe para ela. Tinha uma relação com ela há muito tempo já, então tinha uma segurança de poder fazer isso. E aí eu peguei e falei para ela que me parecia que naquele momento, por mais que eu saiba que ela, enquanto adulta, ela tem uma postura muito a não compactuar com determinadas coisas, mas naquele momento, como ela estava sendo altamente reprodutora de um machismo, porque ela foi abusada sexualmente por um cara e ela estava tentando ver qual era a culpa dela quando o cara abusou da outra menina. Sempre foi o cara que fez, mas ela estava assumindo para ela, e lógico, tem toda a questão dela enquanto criança e tal, mas ela, enquanto adulta, tentando encontrar essa criança, e falei, caramba, por que que tem que se discutir entre duas meninas que foram abusadas sexualmente, quem é responsável por alguma coisa, quando foi o cara que abusou sexualmente? Dentro da família, é ele que é o culpado. E ela parou e dizer, caramba, como realmente... Ela falou, eu não sei muito bem o impacto de perceber que isso que eu tô vivendo só comigo também reproduz algo que eu não concordo, que eu racionalmente já combato, ela poder se localizar dentro disso. Ela falou, caramba, como isso é forte e tal. Então, realmente, são processos bem complexos, né? E eu estou me lembrando também de que, como o Muro do Silêncio, ele acaba também chegando de uma maneira muito específica nas pessoas que são ativistas, militantes. Sabe, assim, também já atendo pessoas assim ligadas a movimentos sociais, militantes, etc. E é muito comum, a gente tenta fazer alguma coisa com a dor que a gente sente, né? Então é muito comum, por exemplo, que eu, por ser mulher e eu viver as dores de uma mulher, eu vou querer ser militante feminista. E por aí vai. Não necessariamente porque eu sofri um abuso ou alguma coisa assim, mas assim, né, enquanto mulher eu querer ser militante. Mas eu tenho minhas dores e o quanto que, olha, para mim é como se fosse assim uma coisa de um truque assim que a gente faz com a gente mesma de coletivizar demais também as questões que geram um sofrimento muito grande individual, né? Então, às vezes esse muro do silêncio ele se mantém ali um castelo de silêncio quando se fala do meu sofrimento singular, individual, porque eu estou aqui militando pelas questões coletivas. Eu estou aqui, não é a minha dor, é a de todas as mulheres. Não é sobre a minha emancipação, é derrubar o patriarcado. Então,
eu vou para essa causa coletiva que é muito válido, importantíssimo, né, e tudo, mas o quanto que isso também muitas vezes coloca uma grossa camada de cimento no muro do silêncio quando é para eu falar da minha dor específica. Porque é quase como se, isso eu já vi muitas vezes acontecer, Guilherme, é quase como se a pessoa se sentisse desautorizada a falar da sua dor em específico, porque existe uma dor muito maior que a dor de um coletivo. Ou porque, por conhecer histórias aparentemente muito mais difíceis e sofridas do que a sua, é como se a sua história ficasse menor, ficasse menos necessária. E o importante é lutar para derrubar o patriarcado. E a minha dor, ela vai se colocando mais uma camada e mais uma camada dentro desse muro do silêncio. E olha, essa situação é muito difícil. Muito difícil. Inclusive, são pessoas que eu vejo que, algumas que eu não vou generalizar, mas algumas pessoas que eu atendi que são militantes, assim, nesse sentido, até a fala no plural e no coletivo é difícil de tirar. Para poder chegar a ponto de falar, eu, assim, sofri, aconteceu, desaconteceu, porque por conta dessa coletividade que foi um meio de resistência, de sobrevivência né, de sobrevivência, mas ao mesmo tempo vai colocando camadas numa dor que fica ali também precisando ser cuidada. E aí, na hora de a gente ir lá procurar essa dor, às vezes dá um trabalhinho. É, de alguma forma, são muito do mesmo. Eu sempre tenho dito isso, né? Da mesma forma que o abuso sexual acontece de várias formas diferentes, a maneira como cada um vai lidar para poder conviver, sobreviver, superar, ressignificar, enfim, também é muito diversa. E essa que você trouxe para mim, ela é bem interessante, porque para mim parece um grande paradoxo mesmo. Assim, eu estou ali movimentando todas as minhas forças, muitas vezes, para poder contribuir com uma causa que mais de dentro de mim, quando para olhar para minha história, aquele ponto ali fica resguardado. Então fica ali aquele sofrimento meio ilhado porque tem alguma coisa muito maior. Enfim, eu vou lançar um podcast, acho que amanhã, um episódio do podcast que fala sobre isso, né? Um pouco também, sobre como esse movimento mais de uma agenda política, de a gente poder sair do silêncio e tal, até no lugar das campanhas e tal, que a gente possa olhar isso, de como a gente pode se engajar numa luta coletiva, mas também perceber que isso pode trazer algumas reverberações na minha história de vida e que é preciso cuidar disso também de alguma forma. Isso, como eu tenho trabalhado, sabe, Gui, com essa ideia de pessoa múltipla, né? Uma pessoa pluriversal, uma pessoa múltipla, é um pouco parecido com essas ideias das camadas que você fala. Uhum, A gente entender que existe uma dimensão singular, existe uma, né, particular, ontológica, individual daquele sofrimento, mas existe uma dimensão social, relacional, né? E que a gente precisa dar atenção a cada uma delas, porque elas acontecem de maneira única para cada pessoa. Né? Se a gente entende apenas como uma dimensão individual, a gente entende apenas como uma dimensão social, a gente apenas entende apenas como uma dimensão corporal, a gente entende apenas como uma dimensão factual do tempo, tipo assim, o tempo passou, passou. uhum. Né, assim, agora eu já posso falar livremente porque passou, passou. Não é bem assim. Porque isso, né, exato como, por que você não falou antes? Mas tu ainda tá nisso, do tipo coisas desse tipo, né? Mas como você vinha falando também, a gente sobrevive como pode, né? E eu recentemente, esse fim de semana, eu fiz um curso de mapas polivagais, muito legal. E aí, num dos mapas, eu tava, tinha uma pergunta que dizia assim: quando você pensa no seu sistema nervoso autônomo, o que é que você sente? Aí me veio imediatamente gratidão. Eu tenho muita gratidão ao meu sistema nervoso autônomo que me fez sobreviver, entendeu? Com a maneira que ele se virou para eu dar conta As condições que ele tinha naquele momento, né? Exatamente, foi maravilhoso, me fez chegar até aqui. Toda traumatizada? Toda traumatizada, mas me fez chegar até aqui. Ainda me dando condição de auxiliar outras pessoas nas suas também nos seus processos por conta do próprio sistema que o meu sistema nervoso autônomo deu conta de fazer. Então, assim, eu acho que não tem julgamento sobre isso, é isso que eu estou querendo dizer. Julgamento sobre por que, que a pessoa fala, ou por que, que não fala, ou por que, que a pessoa buscou a militância, ou por que, que a pessoa quer quebrar o patriarcado, ou porque. Não é sobre isso, não é sobre julgamento, mas é expandir a ideia de que existem realmente dimensões, né?
Então, Isa, a sensação que eu tenho é que a gente ficaria conversando aqui durante muito tempo ainda, porque são tantas coisas e a gente nem tá trazendo totalmente as nossas experiências, totalmente atendendo clientes que eu sei que você já atendeu também e atende até hoje, eu também, então a gente tá falando ainda sem tanta dar tanto nome e histórias para isso, né? Então acho que a gente poderia conversar bastante E sobre isso também não ainda. abordamos todos os pontos que Isso, a gente pensou em abordar hoje. Acho que a gente isso. fala muito, Gui. Né, mas assim, eu acho que para esse primeiro contato, porque é como eu falei no começo, assim, a gente vai começar um papo aqui que pode ser que seja mais duradouro e eu acho que é isso mesmo, assim. Eu acho que é tão complexo tudo que a gente tá falando e ao mesmo tempo é tão rico que eu acho que a gente pode se dar o direito de poder fazer isso em outro bate-papo, continuar. A gente não falou sobre a situação dos meninos, de como o machismo interfere nos meninos também, ou então as invisibilidades que acontecem de outra forma, mas eu acho que isso fica pano pra manga aí de um outro bate-papo. Se você tiver disponibilidade, né? Acho que tem. Ah, eu tenho. A gente costuma já conversar bastante Sim. sem gravar, a gente dessa vez deu play, né? Pra poder. Uhum. Apertou o REC. É. Massa, então a gente pode fazer assim, pra não ficar tão difícil para as pessoas olharem um episódio e dizer, caraca, mais de 1 hora de episódio, vou escutar não. Pra não ficar tão difícil, a gente pode ficar por aqui, por esse episódio, e aí a gente marca já um segundo bate-papo, onde a gente pode estar trazendo outras questões, e talvez aprofundando até a partir do que a gente trabalha hoje na clínica e tal, enfim, a gente pode trazer até alguns exemplos assim, que eu acho que poderia ficar bem rico também, a gente trocar experiência nesse sentido também. Por mim tá ótimo. Massa. Uma invasão. Eu tô vendo que tá acontecendo uma invasão aqui Né? no Dalama ao Luz. Né? Uma invasão não abusiva. Um convite. Um convite, tá bom. Não, é porque você que fala tanto de colonialidade, eu fiquei assim, não, isso invasão não, isso Tá não. certo, tá certo. Invasão não, é verdade. Eu é que tô aqui me sentindo ocupando espaço a mais do que eu Nada. deveria estar Não, ocupando. mas é isso mesmo, o convite foi para isso mesmo. Então é isso, pessoal. Você que está nos escutando aqui, a gente vai ficar por aqui. A gente quis trazer bastante o quanto essa dimensão mais macro ela vai de alguma forma interferir nas pessoas, nas suas casas, nos seus ambientes, nos seus trabalhos e tal. Que as pessoas adultas elas estão de alguma forma aprisionadas nesse muro do silêncio, que não é simples desconstruir esse muro do silêncio, que é uma coisa complexa, porque existem várias e várias camadas. Eu tenho trazido camadas sociocultural, individual, familiar, mas dentro da sociocultural, a própria Isa saiu trazendo como existe também várias camadas e várias interseccionalidades em relação a isso, que quando a gente vai parar para pensar sobre isso é muita coisa. E a gente não está falando isso, pode parecer um episódio um pouco mais teórico, no sentido de a gente estar divagando sobre as coisas da sociedade, mas isso é concreto no dia a dia de tantas pessoas. Talvez se você for um homem branco, cis, hétero, tal como eu, de classe média, talvez você nem sinta tanto algumas coisas que a gente veio falando aqui, mas talvez, se você tiver um pouco mais de sensibilidade, você vai ver que a gente não está teorizando sobre alguma coisa que não está na concretude do dia a dia de todo mundo, sabe? Mas enfim, é isso. Quer trazer alguma coisa para gente dar um fechamento, Isa? É só na linha do que você estava falando, né? Um convite para essa sensibilidade, que se por acaso alguém achou um pouco exagerado ou alguém achou que a gente está destrinchando coisas que não tem necessidade, de repente vale a pena pensar dentro daquele fio de análise que a gente estava falando. Será que eu estou desumanizando alguém ou alguma experiência? Porque eu acho que essa chave é importante para a gente se avaliar, né, todo o tempo. E assim, quero agradecer o convite, né, de estar aqui conversando. Para mim é muito legal. Eu sou também uma ouvinte daqui da Lama à Luz, como também do Revelando Ser, Sim, acompanhei por lá. Então, e assim, nós nos acompanhamos, né, sim. profissionalmente já desde muitos anos. Então, é natural aqui, né, Natural. para a gente estar conversando. Que bom, Isa. Agradeço novamente sua disponibilidade. Já fica aí agendado, não sei para quando, mas já fica aí o convite feito e convite já aceito para a gente poder bater outro papo desse. Pessoas que escutam a gente tenta ser um pouco mais sucinto no próximo, juro, juro, a gente tenta. Quer dizer, não vou garantir, né? Mas Guilherme, já que a gente vai fazer um próximo, vale a pena também, se as pessoas tiverem perguntas, sim, se as sim, muito pessoas bom. desejarem que a gente aborde algum tema específico, né? Seus ouvintes Uhum. daqui.
acho que vale a pena, né, também Massa. fazer esse convite, que se alguém tiver algo que acha necessário ser abordado dentro da camada sociocultural do Muro do Silêncio, a gente pode ver o que, é que a gente tem para compartilhar Sim. também. Geralmente eu faço isso, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre a temática, né, pode seguir minha página lá no Insta, né, que é o Guilherme Assunção.psi, né, sem o cedilha e sem o tio. A Isa também tem alguns lugares que ela ocupa lá na rede social, que você pode também seguir, diz a Isa. Tem minha página profissional, pessoal, que é psicóloga.isadora Dias no Instagram. E eu também tenho uma outra página onde eu falo um pouco mais sobre abordagem centrada na pessoa, com essas questões mais sociais, e divido essa página com dois colegas, que é o pluriverso.acp. Aí, nesse caso, é uma página no Insta e também um programa de podcast Pluriverso ACP. É isso, pessoal. Então, desculpem aí um pouco mais de tempo, mas enfim, bate-papo com duas pessoas que adoram conversar sobre, que enfim, tem muita coisa para contribuir, é isso mesmo. Espero que isso possa ter ajudado. Se você quiser, a Isadora fez o convite, aí se quiser mandar para o e-mail daqui, se não for tem um e-mail que eu tenho recebido algumas mensagens, que é o dalamaluz@gmail.com. Você pode mandar sugestões de tema, alguma coisa que você queira, críticas, sugestões, enfim. Ter o feedback de vocês por lá é legal e a gente se encontra no próximo episódio. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, falou.